Terça Nobre, com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você. Eu sou Euri Benevento e agradeço a galera que tá sempre comigo. E tô num lugar muito diferente hoje para iniciar aí essa série de episódios especiais de 4 anos do Terça Nobre. Conforme eu falei no episódio da semana passada, né? Eu já queria um tempo, já tava planejando isso, de fazer aí um podcast especial, mas eu falei, eu acho que um só não vai dar. Tem que ter mais episódios. Então vai ter uma série de episódios especiais dos 4 anos do Terça Nobre, que começou lá em 2020 e é muito importante para mim. Então eu quero trazer também pessoas que fazem parte da história do Terça Nobre. Então, para você que tá ligado e tava esperando, já estamos aqui num estúdio diferente para fazer o Terça Nobre, no estúdio Pode Vir, que depois eu vou explicar melhor para vocês também, para você conhecer esse estúdio muito bacana. E eu quero trocar várias ideias com vocês nesses episódios especiais. Então, cada semana vai ser uma surpresa muito legal. Na semana passada, o episódio foi filmes que parecem ser românticos, mas não são. Foi o episódio número 7 da sexta temporada, que falei de alguns filmes aí que são polêmicos. O meu convidado já tá aqui, daqui a pouquinho eu vou deixar ele falar também sobre isso, que é um tema muito polêmico, que tem gente que gosta e não gosta dos filmes. Falei de alguns filmes que tem aqueles cortes, né, no Instagram, que a galera usa aquelas cenas que parecem assim, você olha, nossa, que filme lindo, romântico, vou assistir, e quando você vai assistir, você tem uma surpresa desagradável, uma surpresa ruim, né, mas conversei um pouquinho. Então, divide opiniões, mas é que nem eu sempre falo, né, pra galera que gosta de acompanhar o Terça Nobre, tá sempre aberto aí pra você colocar sua opinião, falar o que você acha, se você concorda, se você discorda, porque assim, a ideia é essa, é bater papo, é conversar, e quando eu falo dos filmes, assim, são filmes que eu assisti, se eu gostei, se eu não gostei, então eu vou lá e vou emitir uma opinião normal, tipo assim, eu não sou crítico de cinema nem nada disso, e nem tenho essa pretensão, né, porque às vezes a galera, de repente um cara que manja muito de filme vai achar, pô, esse cara tá falando besteira, então às vezes eu posso deixar passar alguma coisa despercebido, a minha simples opinião falou uma coisa nada a ver em relação ao filme, então é isso. Pra você que gosta, foi o episódio número 7 da sexta temporada, dá pra você assistir pelo YouTube, youtube.com/euribenevento, Euri com Y, ou também pelas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, várias maneiras. Eu sempre falo, pra você que tá assistindo ou ouvindo, me conta lá por onde que você acompanha o Terça Nobre, me segue nas redes sociais também, @euribenevento. E para manter a tradição do Terça Nobre, e girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, é hora de eu apresentar logo de cara, assim, sem mais delongas, o convidado do programa de hoje, que é Vitor Zene. Aê! Que upgrade, hein, Yuri? Você vê, rapaz? Gostei de ver. Primeiramente, queria agradecer muito o convite, como já participei de outros programas Terça Nobre, como eu sempre falo, eu sou ouvinte, fã, e é um prazer estar aqui. Muito obrigado mesmo pelo convite, vamos conversar aí. Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez, tá? Cara. Obrigado por ter vindo. Você faz parte da história do Terça Nobre. Obrigado. Pra quem acompanha o Terça Nobre desde o começo, sabe que o Vitor, desde o primeiro episódio, já tava ali comentando e dando sugestão. E é sempre muito legal, né? Além disso, né, de ser uma pessoa da área do rádio e TV também, mas é meu amigo, né? Meu amigo de vida aí, mais de 10 anos de amizade. E que nem você falou, cara, é muito importante a gente ter os amigos por perto, né? Nesses momentos. Então, assim, o podcast completando 4 anos. E quando eu fiz o primeiro episódio, né? Pra quem tá chegando agora no Terça Nobre, de repente não ouviu a primeira temporada e tal. O primeiro episódio que eu fiz zero pretensão, fiz em casa, tava lá de boa, falei, pandemia. Começa assim. Soltei na internet e uma das primeiras pessoas a comentar, falar, meu, continua, tá legal, foi você. Né? E eu lembro que você, logo daquela época, eu sempre tive noção, eu conhecia um pouco de podcast, assim, já tinha ouvido falar, tinha alguns que eu sabia do sucesso, mas eu nunca fui um consumidor nato de podcast, né? Eu sempre fui muito mais consumidor de rádio do que podcast em si. E você já era um dos caras que consumia podcast naquela época. Sim. Que ainda não tava nessa alta que teve, né? Da pandemia pra frente. Então você foi um dos primeiros a me dar essas dicas, assim. Falou, pô, tá legal, cara. O jeito que você faz, continua. Então,
Por isso que eu falei que eu acho importante nessa leva, né, de episódios especiais do Terça Nobre, eu acho importante trazer aí as pessoas que fizeram parte da raiz do Terça Nobre. Então você faz parte desse começo do programa. Não só isso, né? Obrigado, Acho que eu perdi as contas de quantas vezes você participou. Acho que já foi umas 4 ou 5 vezes. Umas 4 ou 5 vezes, Eu estive pelo menos no mínimo em um episódio por temporada do Terça Nobre, olha né? só, que um episódio por temporada. Que então... matemática. E é o que você falou, pelo fato da gente ser muito amigo. Sim. E da gente estar no mesmo meio de comunicação. Porque, Yuri, você é um dos poucos amigos que eu tenho. A maioria dos meus amigos não tem nada a ver com o ramo que a gente trabalha. Então, e a gente tem, além da gente ter essa broderagem, a gente é... Cuidado que broderagem tem em outros lugares, significa outra coisa. É verdade, é verdade. Além da gente ter essa amizade... o pessoal, além da gente ter essa amizade, a gente tá no mesmo ramo. Então, a gente tem um assunto a mais pra conversar a gente sempre falou disso, né? E você tá vendo... No fundo, essa tela linda, maravilhosa do Terça Nobre aqui, que foi o nosso amigo Ângelo que fez. O D'Angelinho, que o tio Chicória tanto fala. Não conheço. Que, inclusive, o Ângelo virou meu amigo, porque eu conheci ele através do Vitor também. É um amigaço, e a gente convidou ele pra estar aqui hoje também. Mas não deu pra ele vir, mas ele virá nos próximos episódios. E o Ângelo foi uma das pessoas que eu convidei também no começo. Porque, assim, o Terça Nobre, antes de ser um podcast, ele... era a ideia de um programa de rádio. Eu sempre conto essa história, mas eu preciso explicar. Porque, assim, a ideia era o programa da Rádio Show, vários dias da semana, e aí foi diminuindo. Não dá pra ser todo dia, então vai ser segunda, quarta e sexta. Não dá? Então, aí, na época era o Marcos Vinícius, né, que era o nosso amigo que faz a vinheta de abertura do programa. Ele era o coordenador da rádio e ele foi liberando os horários pra ele. Faz tal dia, faz tal dia. Aí a gente não conseguia chegar num acordo, a gente conseguiu. Falou, terça-feira. Beleza, então eu vou fazer Terça Nobre. Ele gravou as vinhetas e o programa ficou de gaveta. Então eu convidei o Ângelo pra participar do programa com comentários. Convidei o Vitor também pra fazer a parte geek, né? Que daqui a pouquinho eu vou explicar melhor pra vocês. Convidei o Paulo Talarico também, que faz o programa de esporte comigo, que é o Desiludidos Futebol Clube. Convidei o André Mantovani, que é um tarólogo também. Então, assim, teve várias pessoas que eu queria que fizessem parte do programa, e todos eles foram citados no começo, e o Ângelo foi um deles. Na época, ele ainda ficou... Ele ficou, assim, até surpreso, porque ele falou, pô, cara, mas eu não sou de rádio e tal. Né? Cara, mas daqui, quando a gente conversava, ele sempre tinha umas sacadas tão maravilhosas. Ele tem umas sacadas desde ótimas. Criança. Pra quem não sabe, aqui o Ângelo é meu amigo de infância também. Então ele sempre teve essas sacadas. Então, essas sacadas dele são maravilhosas. Mesmo que ele não seja do ramo do rádio, da TV, cara, ele tem o tino pra coisa, a veia, né? Então eu queria muito que ele fizesse parte do programa. Então eu convidei também, antes mesmo de virar podcast. Então por isso que, assim, que o Terça Nobre, ele existe... antes mesmo de existir. Olha que loucura isso. Mas, tipo, antes mesmo de ser um podcast, a ideia do programa, ela ficou engavetada por alguns anos. Olha pra você ver, quando a gente fez a vinheta, foi em 2018, cara. E o programa só foi acontecer de verdade em 2020. Então, ficou ali 2 anos guardadinhos no meu computador, na gaveta. Então, essas pessoas que foram convidadas, eu quero que elas também estejam aqui nesses episódios especiais, né? E o Vitor, né, pra quem não sabe, mas acredito que a galera que tá assistindo a gente já sabe, mas ele tem um canal também no YouTube, que é um canal muito bacana, que é o Kryptonita. Vai fazer 10 anos, né, Vitão? Esse ano, vai fazer, né? 10 anos em agosto. Uma década de Kryptonita aí, que é um canal voltado ao mundo geek, ao mundo nerd, que fala sobre filmes, séries e super-heróis. Eu faço aí toda semana. E é uma coisa que você gosta pra caramba, né, cara? É uma coisa que eu gosto pra caramba. Você domina com... É que nem eu sempre falo, cara, quando você vai fazer aquilo que você gosta, eu acho que tem um carinho a mais, né? Então, assim, tem gente que a gente percebe que o cara tá ali porque ele é um apresentador profissional. Agora, quando você pega um cara que é um apresentador e também manja daquilo que ele tá falando, eu acho que fica até mais real, né? Então, fica mais real. É que nem eu já falei pro Vitor várias vezes, até falei aqui no programa, teve muita coisa de super-herói que eu aprendi assistindo seu vídeo, seu canal, na verdade. Porque tinha coisa que eu não manjava e não tinha escutado falar em outros lugares. Então você chegava lá e escutava assim, que da hora. Aí dá aquela vontadinha de assistir. Tipo assim, porque você conta, teve um filme que foi gravado em tal ano, mas ele não fez muito sucesso, mas aconteceu isso, aquilo. Aí você fica, dá aquela curiosidade de assistir. Então, e quando eu criei o canal foi com esse intuito de... Eu queria criar alguma coisa
com algum conteúdo meu, Coisa sua, né? né? Alguma coisa minha pra internet. E foi naquela época que o YouTube tava bombando, todo mundo tinha canal, queria ter o meu, eu tava com a câmera ali. E o tema foi muito fácil de eu pensar, porque é o tema que eu mais domino, né? Que esse Você gosta, mundo né? geek. E a ideia era essa, era fazer um canal que não fosse muito Wikipedia. Que, contar aqui certinho. Procura no Google, lê e conta. Fosse um negócio mais natural, contando Sim. numa forma. E aí eu fui expandindo também, fui achando um jeito de contar usando piadas, usando os memes das redes sociais. E tô até hoje fazendo. E é o que você falou, eu faço porque eu gosto muito, é por amor mesmo. Então aí vai completar 10 anos em agosto Pô, de que fazer legal, hein, cara. Kryptonita. E tem- vem novidade por aí. vem novidade. 10 Vem. anos, tem que Vem fazer novidade. um remeleixo lá. Vai ter. Já tá com quantos inscritos? Tá com inscrito pra Já caramba, tá né? com 27 mil. Olha que maravilha. Mas esse ano eu quero dar um upgrade nele também, viu? Que nem Olha você deu no só. terceiro ano aqui. Aí sim, Eu vou hein? dar um upgrade no Kryptonita também, porque é complicado. Eu vou falar que não é fácil, não. Que nem você falou, você faz porque gosta, então já é uma coisa que demanda tempo, Isso que demanda eu tava trabalho, comentando. né? Exato, demanda muito tempo. E sou praticamente eu só fazendo o canal, né? Tem o Ângelo também lá no O canal. Ângelo E... é uma das peças fundamentais também lá, né? Mas é que nem o Terça Nobre aqui, a gente faz, né, um amor que ajuda a gente a fazer e aí o negócio sai mais legal ainda. Sim, né? cara. E sabe o que eu tava lembrando aqui, cara? Que quando você foi fazer o Kryptonita, a gente trabalhava junto, né? A gente se conheceu lá na Rádio Oficina, que é uma escola técnica de rádio e TV, a gente trabalhava junto lá. E um dia você falou, cara, eu vou criar um canal. E na época a gente fazia um programa lá na rádio com o Marcos. Ora, eu, o Vitor Zene, o Marcos Vinícius, que hoje foi pra Band de Piracicaba. Um beijo pro Marcúcio. Você tá devendo uma visita pra nós, tá? Só pra você saber, porque você veio pra São Paulo, você visitou todo mundo e esqueceu de visitar a gente. É sempre assim. Combinou, mas não foi no dia. Vai ver só. Mas aí a gente... o Marcos, ele era o coordenador e apresentador também lá da rádio. E aí a gente tinha um programa, né? Que chamava Os Anormais. Olha as ideias. Aí fazia eu, Marcos Vinícius, Vitor Zene, o Cezinha, né? E aí a gente fazia lá o programa de humor. Era uma loucura. Era entrevista, era zoeira. A gente colocava o Neco do nada. Lá também o Neco também, que é uma figuraça. Às vezes o Peter, né? A galera tudo do meio do rádio. E aí eu fazia uns personagens lá. Que era a Débora, o Júlio Sérgio, né? Pra quem conhece o canal aqui, sabe que fazia o Tá de Brincanagem. Mas antes de existir o Tá de Brincanagem, esses personagens eram desse programa. Eu fazia nesse programa. Aí a gente começou a ter problemas com os horários da rádio, porque o Marcos fazia uma hora, o Vitor fazia outra, eu fazia... Então a gente não tava conseguindo mais fazer o programa junto. Aí o Vitor falou, pô, eu preciso começar a criar o meu caminho aqui. Aí ele falou, vou fazer um canal especial, falando ali de um tema mais específico. Aí o próprio Marcos também falou, por que você não faz um de personagem? Aí foi quando eu comecei a fazer o Brincanagem. Então, ó, pra você ver que loucura, a gente começou a dividir as coisas ali meio que só pra preencher o tempo, pra movimentar o nosso próprio trabalho, assim, né? Tipo assim, ó, o que você faz? Você é locutor, mas você faz o quê? Qual que é o seu currículo, entre aspas, né? E a gente começou a fazer isso, aí começou essa divisão, né? Você foi fazer o Kryptonita, eu fui fazer o Brincanagem. Eu acho que a gente tem esse espírito, acho que esse pessoal do meio de rádio, do meio de TV, a gente tem um pouquinho dessa inquietude, né? De querer fazer alguma coisa e tal. Todos os... Como eu falei, eu tenho poucos amigos nesse meio, mas os poucos amigos que eu tenho, assim como eu, como você, a gente tem uma vontade de fazer mais. De estar sempre fazendo alguma coisa. A gente sabe... A mente criativa, sabe? Sim. Essa mente criativa de querer produzir algo. Acho que foi daí que surgiu o Terça Nobre, por exemplo. De você querer fazer... Não, cara. preciso fazer um negócio. Na época eu tava em casa, cara. Tava na pandemia, tudo parado. E eu tinha uns equipamentos em casa. Falei, preciso fazer alguma coisa. E aí comecei... Porque eu sempre quis gravar também, que nem quando eu vim morar em São Paulo, que eu trabalhava lá na Rádio Santana em Roseira, em 2006 para 2007, finalzinho. Eu vim morar em São Paulo de novo. E aí eu não tinha nada, assim. Não tinha gravador, não tinha... E eu queria fazer um programa de rádio naquela época já, só que eu não tinha oportunidade de rádio, não tinha feito curso ainda. Já tinha trabalhado em rádio, mas era amador, né? Então, assim, não tinha como. Eu tinha só um gravadorzinho de fita, eu ficava gravando em casa
como se fosse uma rádio mesmo, entendeu? Sozinho. Tipo assim, naquela época tava... Lembra quando tava aquela propaganda do limão na internet? Matineu. Tipo, ninguém sabia o que era. Aí, tipo, era assim, era limão, esprema os seus. Mas o que é isso? Ninguém sabia, era tipo um site. Era tipo um site da UOL, assim, por exemplo. Você entrava no site, tinha um monte de coisa. Acho que era uma rede social, se eu não me engano. Tipo Orkut, assim, sabe? Você lembra disso? Sim, eu lembro. Do limão. Aí eu ficava em casa gravando com aquela trilhazinha do limão. Tipo... eu falava, estamos começando aqui, não sei o quê. Aí, limão, esprema o seu. O oferecimento do negócio era limão. Então, tipo, eu já tinha isso aí também, tá ligado? Tipo assim, eu queria fazer um programa de rádio. Então, assim, no começo eu queria fazer como se fosse um programa de rádio tocando música. Só que na internet você coloca a música, vem com o negócio de direitos autorais. E aí, tipo assim, falei, vou trocar ideia. E comecei a trocar ideia. Mas eu queria fazer, tipo, no começo eu queria fazer um programa de rádio. E é legal que a gente veio numa época que o podcast proporciona isso pra gente. Podcast, o YouTube. Sim. Porque 15 anos atrás, não tinha essas coisas. Não. Então quem queria trabalhar com rádio, com TV, ou tinha que ir pra rádio, pra TV, tinha que mandar fita pra MTV, pra ser VJ, né? Cara. A gente não, a gente tem essa liberdade da gente conseguir criar um conteúdo. As lives, criar conteúdo e postar, né? Porque o meio é tão fechado, né? Sim, muito fechado. Então, eu sempre falo isso aqui no programa. No meio do rádio. E é o que você falou, cara. Você tendo oportunidade de colocar, que nem, por exemplo, podcast, os antigos, né? Que não tinha vídeo. O cara ter um podcast, sei lá, o que 2003, 2004 foram os primeiros aí que surgiram, né? Sim. Os primeiros podcasts. O cara ter um podcast naquela época, ele tinha que manjar muito. Tinha que manjar muito de internet, de equipamento para mandar o som pra internet, de ter os equipamentos certos. Então, assim, naquela época ainda era muito analógico algumas coisas. Então, assim, não era qualquer um que podia ter um podcast, não por desmerecimento, não. É porque realmente o cara tinha que manjar muito e ele tem que ter os equipamentos. Então, por isso que não tinha tanto. E mesmo assim, a qualidade não era não era que nem hoje. Hoje o cara tem um celular, mesmo que ele não tiver câmera, não tiver microfone, se ele tiver um celular em um lugar com uma iluminaçãozinha bacana e uma acústica boa, ele mete um podcast ali, velho. Entendeu? E você consegue fazer pelo próprio celular, você consegue editar, por trilha. Então, assim, que nem você falou, cara, acho que essa oportunidade que tem agora, ela é muito maior do que nem você falou, abre muito mais o leque pra galera se divulgar. Sim. Né? E eu acho que é bom em todos os aspectos, Yuri. Tanto pra quem quer se divulgar, quem quer fazer conteúdo, e pra quem procura conteúdo. Você mencionou aqui no começo do programa que eu sou um cara que escuta muito podcast. Eu escuto. Então, por exemplo... Se você é um dos maiores consumidores de podcast que eu conheço, cara. De verdade. E eu procuro podcast novo. Eu não escuto só os mesmos. Então, por exemplo, eu quero um assunto específico, tá? Outro dia eu fui procurar um podcast que falava sobre o jogo do Zelda. Que louco. Tem um podcast que fala sobre o jogo do Zelda. Outro dia eu fui procurar um podcast que falava sobre culinária. Tem um podcast que fala sobre culinária. Perfeito. Então, até pro cara que consome conteúdo, vai ter lá de todos os assuntos possíveis. Eu acho isso muito legal. Sim, que nem você falou, cara, o nicho, né? Antigamente você tinha coisas básicas. Só fala de futebol, só fala de uma coisa, fala de outra. E aí, tipo assim, hoje você tem nichos muito específicos. Lógico que, de repente, você não vai conseguir atingir um público gigantesco, tipo um Flow da vida, tipo um Podpah. Porque aí já é um interesse maior, né? Que aí já virou uma coisa maior até do que podcast em si. Mas, que nem você falou, tem os nichos. Tem muita gente que nem é da área do rádio e TV, por exemplo, mas tem um podcast e com qualidade e, tem público pra assistir, tem nicho. Então, tipo, é um negócio que democratizou mesmo, realmente. Tipo, trouxe voz, né? Trouxe voz pra todas as áreas. Então, eu trabalho num podcast pra polícia. Pra delegado de polícia. Né? Então você vê, todo mundo... Pra se comunicar com a comunidade ali, com aquelas as pessoas do interesse, né? Eu acho isso fantástico. Sensacional, cara. E, assim, o podcast tá muito sério. E a gente não é assim. Verdade. A gente ficou sério demais. É porque hoje a gente o ambiente, a gente tá no estúdio aqui. É a primeira vez que a gente tá aqui, então a gente tá se comportando. Me deu essa honra de participar aqui do primeiro episódio especial do Terça Nobre. Você que me deu essa honra, meu pai. Mas, ó, cara, a gente precisa falar de algumas coisas aqui. Fala. Você já morou fora do Brasil? Já. Você morou fora. Você morou onde? No Canadá? No Canadá.
Com a Luísa. Você morou antes da Luísa, né? Mas foi pouco. Foi na mesma época? Não, foi um pouco antes, porque eu lembro quando eu tava indo pro Canadá, o que eu ouvi dessa piada. Porque assim, foi um mês antes de eu ir, a Luísa foi. Pra quem não sabe, tinha aquele meme, né? Que falava assim, não sei o que lá, o Vitor veio, ele veio, menos a Luísa, que está no Canadá. Aí virou um meme que, foi, mano, tudo. 2013, até a galera 12. famosa, assim, no meio de um show, metia essa da Luísa que tava no Canadá, e ninguém falou, que é isso? Que Luísa, mano? Aí, tipo, virou esse meme, essa piada. Mas foi a única vez que eu viajei, mesmo na minha vida, porque eu não sou muito de viajar, não. Você não é um cara viajor? Não sou um cara de viajar, foi uma das poucas vezes que eu Mas, viajei. cara, você contou algumas coisas pra mim que aconteceram lá no Canadá, cara. Puta, mentira. Não, você vai falar eu vou fazer você falar aquela história, fala. Não, tô brincando, não vou falar. Não, eu falo. Não, mas vamos falar primeiro a mais leve, então. Eu falo, putz, mas eu sou uma cara de pau, você não, tá ligado? é que agora o negócio vai ficar roots. Mas, assim, eu sou uma cara de pau. O Vitor, ele é muito fã do Smallville, né? Pra quem não sabe. Mas acho que o pessoal sabe. Mas assim, ele foi lá na fazenda que foi gravado Smallville, que é lá no Canadá, né? Em Vancouver, né? E aí, como que foi? Você chegou lá, simplesmente você procurou no Google onde era a fazenda e... Não, foi assim, assim. E começou bem no comecinho. Eu fui pro Canadá... Por causa de... Olha isso. Tinha uma oportunidade de fazer intercâmbio no Canadá, falou, pô... Não era no Canadá. Intercâmbio. Aí falou, eu tive uma oportunidade de fazer um intercâmbio. Juro? Sim, imagino. Aí eu falei, e assim, eu nunca tive, tipo, ai, nossa, morar eu tenho o sonho de morar fora, mas aí veio a oportunidade, eu falei, eu vou abraçar, né? Uhum. Pô, aí veio a oportunidade, eu vou abraçar, a oportunidade de morar fora. Aí eu falei, meu, mas pra onde eu vou? Porque eu nunca tive, eu quero conhecer, não sei o quê. Pra onde eu vou? E na época, o Smallville tava no auge, assim. Sim, cara. Até quem não gostava de super-herói assistia porque era uma série pop, né? Era uma série muito pop. Tava no auge, eu falei, meu, eu vou... eu vou pra onde grava o Smallville. Aí eu vi que Vancouver era uma cidade muito turística, uma cidade ótima pra fazer intercâmbio, uma cidade mais barata pra fazer intercâmbio. Aí eu não pensei duas vezes. Eu falei, eu vou pra Vancouver. Aí chegando lá, os Googles da vida falam onde são os cenários. Né? Sim, Foi googada. Na época já tinha maps e tudo. Aí falam lá e eu fui anotando os onde eram os endereços. E fiz. Inclusive, quem quiser acompanhar essa minha aventura, vai lá no Kryptonita, no meu canal. Legal. E eu filmei tudo. E lembrando, é legal destacar que quando eu fui lá e filmei tudo, foi bem antes do Kryptonita nascer. Eu nem imaginava que você ter um canal. Um dia eu ia ter um canal que ia falar... Eu vou colocar, então, depois eu vou colocar o link na descrição também. Valeu. Pra galera que estiver acompanhando o episódio, também depois ir lá ver como é que foi a aventura. Então, eu fiz um vídeo só sobre aventura zênica, lá no Canadá. E foi muito legal, né? Que eu conheci todos os cenários lá onde o Clark, a fazenda do Clark Kent, a mansão do Lex Luthor, né? De todos os personagens da série. Foi muito legal. E tem a história que eu conto lá que eu fui expulso da fazenda, porque na fazenda morava gente lá, né? Não era um negócio, não era um cenário de novela. Não era um cenário, era uma fazenda real, muito bonita por sinal, viu? Uhum. Uma fazenda, e eu fui entrando e tirando foto lá. Imagina eu entrando na sua casa. Do nada. Uma Gringo. Aí os caras ficaram pé da vida e me expulsaram lá da fazenda. Sai daqui, não sei o que lá. E eu tentando explicar que eu era um fã, mas eles estavam muito bravos já. Você nem conseguiu explicar em inglês. Não deu tempo, mas eu consegui tirar as fotos. Pode me expulsar, porque eu já tirei as fotos. Não, mas cara, eu por exemplo, eu iria, por exemplo, lá onde foi gravado o OC, tá ligado? Tipo assim, porque eu sou muito fã. Então, assim, eu queria ver, que eu sei que teve gente que já foi lá e mora gente também na casa. Sim. Tem no YouTube, tem no Instagram. Antes de existir o Instagram, já tinha umas pessoas que tinham ido lá. Tem o Pier, que eles gravavam. Então, assim, talvez eu faria a mesma coisa que você. Tipo assim, pessoa falando, eu entendo que você escolheu lá porque você era fã de uma série. E tem gente que vai lá onde era aquela casa do Friends, onde era a rua lá do Todo Mundo Odeia o Chris. Então, tipo, cultura pop, né? Eu vou te contar uma história agora que eu nunca contei no meu canal e eu nunca contei publicamente assim. Caramba, exclusivo, hein? Coloca aí que dá trabalho. Girando o botão aleatório, exclusividade aqui no Terça Nobre. Até sei o nome dele, Diego. Diego, quero mandar um abraço pra você. Vou até mandar esse link pra ele depois. Manda. Porque o Diego é um cara... Olha que legal. O Diego é um cara que assistiu o meu vídeo... Diego Baroni? Não. Outro Diego. Diego. Tá, é um Diego que não é do rádio. Não é do rádio. Entendi. O Diego, ele assistiu o vídeo do Kryptonita, ele ficou com vontade de ir pra Vancouver,
fez o intercâmbio, acho que 2 anos depois que eu fui, pra conhecer a Fazenda também, depois de assistir o meu vídeo, e ele mora lá até hoje. Caramba, cara. E ele faz vídeos lá sobre Smallville. Da convivência. Da convivência. Ele foi no museu do Smallville esses dias que abriu lá. Eu não pude ir porque na época cara. não existia esse museu. Ele foi no museu do Smallville e ele faz vários conteúdos mostrando como é a vida em Vancouver, mora lá até hoje. Caramba. E foi porque ele viu o vídeo da minha aventura. Da sua aventura. E, meu, que sensacional, cara. Então um abraço pro Diego. Eu tenho contato com ele até hoje. Que legal. Então, tá vendo? Quando fala influencer, isso. Você influenciou alguém, velho. Então, tipo assim, lógico, infelizmente, tá muito banalizado que agora todo mundo quer ser influencer e tal. Tipo, é que nem eu sempre falo, todo mundo quer ser ouvido. Eu não posso simplesmente chegar aqui e ser hipócrita de dizer, eu achei errado. Porque eu tenho um podcast, eu tenho um canal no YouTube. Então, tipo assim, eu não posso falar que eu sou contra pessoas que dizem que são influencers. Cara, são pessoas que estão correndo atrás daquilo que elas acreditam, né? Então, às vezes tem gente que banaliza a palavra influencer porque simplesmente tá na rede social e faz alguma coisa lá, tipo, sem muito sentido e coloca que é influencer. Agora, quando você cria um conteúdo e você consegue deixar aquele conteúdo que contagiou uma pessoa pra fazer a mesma coisa, pra aprender alguma coisa, pô, isso é legal. E, tipo, isso é em si realmente a questão da influência. Influenciou alguém pra fazer uma viagem, pra gostar, pra aprender, pô, hoje o cara tá lá. Então, tipo, é um negócio gratificante, né, cara? Muito. Quando ele me contou essa história, né, que ele conseguiu o meu contato, depois nos adicionamos no WhatsApp, ele me contou essa história, eu fiquei muito comovido. Sim, cara. Eu falei, meu, sensacional, que velho. legal, porque às vezes a gente fica meio desmotivado, né? Sim. Tipo, será o que eu tô fazendo tá atingindo tanta gente? Será... Porque dá trabalho de fazer, né? Você sabe. Muito. E aí, que a gente tava comentando antes, aí você vê um depoimento desse e fala, meu, que legal, é muito gratificante. Sim, cara. E é que nem você falou, quem acompanha o Terça Nobre sabe, eu sempre falo isso aqui no programa, tipo assim, que às vezes tem época que eu falo, putz, cara, eu vou falar, ou tipo, putz, será que faz sentido o que eu tô falando? Não quero mais fazer. Pô, várias vezes eu parei de fazer e voltei, tipo, dão uns hiatos ali, porque realmente tem hora que a gente perde a motivação. Então, tipo, quando você recebe uma... de criatividade. Bloqueio de criatividade. Quando você recebe uma mensagem de alguém que fala, pô, cara, continua. Ó, eu tava meio assim hoje, eu escutei o podcast, fiquei bem, dei risada. Eu já te falei isso. Você já me falou isso. Vários amigos assim também chegaram em mim e falaram, cara, às vezes eu vou dormir, mas antes de dormir eu fico ouvindo o podcast e pego no sono, mas não é porque eu tô desinteressado, é porque é gostoso de ouvir você falar. Ou então, às vezes, eu tô lavando louça e tô ouvindo você. Então, tipo assim, isso pra mim é um negócio que até me assusta às vezes, porque eu falo, porque eu fico sem graça até, porque fica parecendo, né, tipo, que eu tô querendo, que nem eu falei no episódio da semana passada, parece que eu tô pedindo elogio, que eu só quero elogio. Não, e não é isso, cara. Quando vem, assim, desse formato, é genuíno, cara. Você sabe que a pessoa ouviu mesmo. Porque, assim, a pessoa não precisava falar nada, né? Ela simplesmente podia seguir a vida. Não, mas ela vem e faz questão de falar, pô, gostei do que você falou, ou, pô, cara, não fica assim, não. Às vezes as pessoas são assim mesmo. Então, tipo, quando vem alguém e fala comigo, e às vezes as pessoas vêm e elas mandam mensagem pra mim no WhatsApp, tipo, nem querem que eu leia o comentário, por exemplo, aqui no programa, sabe? Porque é um negócio que a pessoa sente vontade de falar pra mim, não quis que eu lesse, tipo, não precisa falar nada, não, só é pra você mesmo. Então, tipo, é um negócio que você sente que é natural, cara. É natural e tem muita importância, tem muita importância, Yuri, porque infelizmente hoje em dia as pessoas elas estão mais aptas a criticar, né? Criticar é tão fácil hoje em dia. Milhões de comentários criticando as coisas na internet, pessoal, pra criticar. Não ver a correria que você faz pra e você pronto, né? Receber ali um elogio é muito bom mesmo. Sim, realmente é porque a pessoa realmente quis fazer aquele elogio, né? Pô, que bacana. E legal essa história, gostei e obrigado por ter trazido ela aqui no Terça Nobre. Essa história é bacana. E aí, a gente conta aquela história ou não? Do cocô? Olha, já esculachou. Vai ou não vai? Fala, não, vou falar, é inédito também. Essas são conversas de boteco. Que a gente sempre teve, mas aí essa história ela precisa. Não, mas é legal, porque assim, ó. Cara, lógico que eu adoro participar do Terça Nobre. Toda vez que eu venho no Terça Nobre, a gente fala do Kryptonita e tal, tal. Vamos falar do Cocô, pô. É bom. Porque assim, o Kryptonita. Mas é porque não é meu trampo e tal. Né? Mas eu quero falar do Cocô. Vamos não, falar. Mas hoje a ideia era essa mesmo. A ideia era não falar do Cocô, mas a ideia da gente trocar ideia de bate-papo de amigo. Isso aí. De essência de. Não, do Cocô é o seguinte, cara. Tem gente que. Eu conheço pessoas assim, inclusive, trabalho com um cara assim.
Quando tá com vontade de fazer cocô, só consegue fazer em casa. Não consegue sair de casa pra fazer. Tinha até aquela comunidade no Orkut, né? Eu odeio cagar fora de casa. Eu sou o oposto, cara. Se eu estiver com vontade de cagar, eu cago aonde for, mano. Ai, meu Deus. E lá em Vancouver, eu tinha aquele negócio de host family. E pra quem não sabe, é quando você mora com uma família. Você tava fazendo intercâmbio e morava... Eu morava com uma família de lá, que elas recebem estudantes de fora. E essa família que eu morava, elas recebiam estudantes de vários lugares do mundo. E morava eu, a família, mais 2 estudantes. Um da Espanha, outro do México. Eram vários estudantes lá. E era um banheiro pra todo mundo. E tinha uns caras. E tinha umas regrinhas lá. Tipo, não pode ficar mais de 10 minutos no banheiro e tal. Inclusive, eu cheguei a levar bronca lá por causa disso. Beleza. E quando a gente acordava, mano, era uma guerra pra ir no banheiro. Porque assim, a gente acordava cedo pra ir pra escola lá, né? E um menino lá, mano, ele demorava no banheiro, cara. Ele demorava. E aí eu acordei com uma puta vontade de cagar e o cara não saía do banheiro, mano. E eu esperando era todo dia. Só que nesse dia eu não aguentei. Cara, o que eu fiz? Mano, não dava. Sabe quando não dá mais? Tá morrendo. Sabe aquele merda acontece do Hermes e Renato? Foi acontecer isso comigo. Aí, a natureza, quando a natureza chamou, mano. Aí eu fui no meu quarto, cada um tinha seu quarto. Eu peguei uma sacola de plástico e... Na sacola de plástico mesmo, meu. Fez cocô na fralda, né? Eu fiz lá no... Aí, beleza. Depois o cara saiu do banheiro. Aí, já aliviado, eu esperei o cara sair do banheiro. Já tava aliviado mesmo, já tinha feito o que eu tinha pra fazer. Enrolei a sacolinha, dei um fim no cocô. E aí tomei um banho. Mas você não levou a sacolinha pra escola? Não. Tipo, você colocou na sacolinha e levou não, porque pra jogar no lixo fora da casa. Não, eu joguei acho que joguei no lixo fora da casa, mas eu me lavei antes de ir pra escola, não ia pra escola cagar. Mas o problema foi o meu quarto lá era muito pequenininho e era muito abafado. O problema foi o cheiro que ficou no quarto depois. E meu quarto era no subsolo, assim. Foi uns 3, 4 dias pra aquele cheiro de merda sair do... Corre pra se limpar que você se cagou todo. Não, mas eu já tive outras histórias com cocô. Não, mas aí não, sabe o que é mais legal dessa história que o Victor não contou? É que o pai lá, o father... Ai, puta, lembra? Ele falou pra ele assim, cara, poxa, você fez na sacola, velho. Tá vendo esse corredor aqui, ó? Tem um... Só se seguir reto, tem um banheirinho aqui. Tinha um banheirinho lá, mas, não informado. Isso aí foi sacanagem dele. Porque quando eles apresentam a casa, eles nem falaram daquele banheirinho. Tinha um segundo banheiro. Tinha um segundo banheiro lá. Meu, foi a melhor coisa que ele me apresentou na vida. Porque ninguém usava aquele banheiro. Porque não sabiam, né, da existência do... Só eu comecei a usar aquele banheiro. Foi maravilhoso. Não, mas eu queria matar ele primeiro. Falar, pô, mano, você deixou fácil. Não, cara, eu entupi o vaso deles, teve um dia. Victor. Teve um dia que eu tranquei, e eles eram muito bons. Você ficou trancado lá de fora da casa? Não. Eu fiquei trancado do lado de fora do meu quarto, porque a tranca lá, ela só... Eu esqueci a chave do meu quarto. Eu queria dormir. Meu, aquela família foi muito legal comigo, porque eu meti umas dessas, meu, lá. Você era um adolescente, né? Você tinha o quê? Quantos anos? Um bebezão? Não era tão 22 anos, assim, 23? Por aí. É a fase que a gente tá saindo da adolescência pra adultescência, né? Tô brincando, adulto. Mas é que eu sempre falo aquele... Não, mas eu era bonzinho. Uns 20 e poucos anos a gente acha que já é adultão, né? Que a gente é super responsável. Não, mas eu era bonzinho. Não, né? Mas não tô falando que você não era bonzinho. Não, é que parece que era o Bart Simpson. Não. É que a sensação que dá é que você era aquele menino sonhador, avoado. Avoado. Onde eu tô? Nossa, tem que trancar a porta quando sai, tipo isso, tá ligado? Exato. Não, mas, cara, essa história, toda vez que a gente conversa, cara, do nada a gente chega nesse assunto, cara. E, mano, é muito engraçado. Aí põe na tumba assim, como é que é? Caguei na sacola. Caguei na cárcere. É porque na cárcere é pior, pelo menos você ainda cagou na sacolinha, né? Mas imagina o pessoal que tava vendo e fala, mano, de onde esses caras tiraram aí? Meu... eles devem ter recebido várias histórias assim, quando você vai receber gente de fora. Né? Sim, cara. É muito complicado, principalmente quando você tá longe de casa. Eu tenho problema de piriri em lugares... Ixi, mano, eu já... A gente pode fazer um especial sobre eu já caguei na praia. Ixi, cara. Na água da praia? Não. Ou você foi num banheirinho de quiosque? Não tinha banheirinho de quiosque. Eu tava indo pra... Foi no... Foi no meio do... Foi no meio do carro, foi na rua, na rua. Parabéns, cara. Foi na rua, foi no condomínio, inclusive. Nossa! Foi. Tipo, bem... Mas ninguém viu. Ah, que bom, né? Imagina a cena. Na hora, né? Depois alguém...
achou aquela surpresinha, né? Achou, mano. Mas, ó, agora é o seguinte. Você Eu tô lembrando aqui do dia. tá ouvindo essa musiquinha? Tô ouvindo. Imaginária. Tô ouvindo. É a hora dele. Pela primeira vez, vai ter Vitor Zene e Tio Chicória no Terça Nobre. Por quê? Porque o Tio Chicória já fez um quadro no Kryptonita. Foi. Eu sei que você falou, você vai falar só do Kryptonita, mas, pô, o Tio Chicória, um dos primeiros vídeos do Tio Chicória, fora do nosso canal aqui, foi lá no Kryptonita. Foi. E foi uma série, né? Foi. Várias perguntas. Inclusive, o Pergunte ao Tio Chicória também foi lá pro Kryptonita, lá que perguntas de super-heróis. Mas olha que loucura. Não tinha... E o Tio Chicória, desculpa te cortar, o Tio Chicória tá na chamada nova do Kryptonita, na antiga nova, você chegou a ver? Que maravilha. Não, olha só. O Tio Chicória aparece na chamada do Meu Kryptonita. Deus do céu, o que tá acontecendo? Ele tá lá. Tio Chicória, de vez em quando ele aparece no Kryptonita e quem sabe esse ano tem mais, né? Tem que caracterizar ele melhor, pintar a barba dele que fica meio zoada de vez em quando. Inclusive, eu tenho uma boininha lá também, viu? Então, beleza, porque a boininha do Tio Chicória tá velha, ele quer uma nova. Opa. Então, ó. Eu dou uma pra ele. Então, já tá prometido aqui. Tá prometido. Pela primeira aqui. vez no Terça Nobre, ao vivo, porque a gente teve encontros no Kryptonita e teve encontros online. Então, pela primeira vez no Terça Nobre, Tio Chicória e Vitor Zene. Vem pra cá, Tio Chicória. Porra, gente! Tudo bom? Bora, gente. Olha que maravilha onde a gente tá, gente. A gente chegou, né, num lugar bacana, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha aquela música do pessoal de Noite Dema, que é onde nós chegou. Tá parecendo isso, gente. Olha que lindo que tá esse podcast aqui. Trouxe esse menino Vitor Zene, esse menino Sapeca, né? Ora, que história que você tem, hein? Eu sou fã. Que legal tá aqui contigo também, Tio Chicória. Lembra quando a gente gravava lá no... Você levou uma torta na cara, eu lembro. É verdade. Ora, eu participei do Torta na Cara, mas tava crente que ia ganhar. Mas foi burrice, né? Tanto minha quanto do menino, né? É aquela questão de você querer apertar logo o botão, por aí ia ganhar aquele programa. É verdade. Palhaço, eu ainda pedi um VAR, que eu achei que tinha batido primeiro. Mas, ó, gente, pelo amor de Deus, o menino me colocou numa saia justa, né? E quando você gravava lá com as perguntas de super-herói, o que você achava? Você gostava da participação? Gostava, tinha até cadeira de balanço, só que eu joguei fora aquela cadeira de balanço. Não acredito. Eu tava meio cansadinho já, né? Tava cansado. As cadeiras de madeira é complicado, que o gupim come tudo ali, não dá nem tempo de você ver. Toma 2 chuvas, a cadeira acabou. 2 pedaladas, a corrente escapa. Exato, né? foi isso. Mas, não, vou fazer o seguinte, quando eu ficar rico, porque eu jogo na Mega Sena toda semana, eu vou te dar uma cadeira de balango. Obrigado, aquela cadeira linda, sabe aquela cadeira que a gente fica no interior? Maravilhoso. Assim, de varalzinho? Porra. Você tem aquelas cadeirinhas? Maravilhoso. Então é o seguinte, vamos conversar assim, agora a gente vai planejar aqui uma nova parceria pro Kryptonite. Vamos fazer. E vamos responder, porque eu tô com saudade dos filmes de super-herói. Não tem mais nada. Não tem. Agora o pessoal fica fazendo essas continuação de personagens que a gente não conhece. Fica fazendo remake. Quem que é as Marvel? Não. Porra, 37 super-herói diferente. Porra, não dá. Tio Chicória, o que você acha do cinema agora, que é só remake? É remake do Jurassic Park, é remake do Ghostbusters, é tudo remake, não faz mais filme novo. Preguiça pura, porque você pega um roteirinho pronto, aí fala, porra, vou criar do zero pra que se eu tenho um filme. Até as novelas estão repetindo, repetiu o Pantanal, repetiu o Renascer. Então... os caras estão com criatividade travada, falta de criatividade, preguiça, gente. É legal nostalgia, mas é tudo da nostalgia, tudo do... Daqui a pouco vai acontecer, vocês vão regravar Titanic. Aí eu vou embora do mundo. Para o mundo. Se regravar Titanic, o teu Chicória desiste. Tio Chicória, uma pergunta. Não pode mexer no Titanic. Promete, hein? Eu tenho uma pergunta ao vivo. Você falou do Titanic. E se regravarem o Titanic e no final o Jack e a Rose ficarem na porta lá e os dois vivem? Sobreviver. Aí você vai ter que ser os mesmos atores. 2 coisas. Se você gravar o Titanic, não pode morrer. Do Jack não pode morrer. Pelo amor de Deus. E outra coisa também, tem um DVD maldito do Titanic que tem o final alternativo.
Eu comprei esse DVD achando que o final alternativo ele não morria, mas ele morre do mesmo jeito. É um final alternativo idiota. A única coisa que eu vou contar que a velhinha, a Rose, ela pega o diamante e ela joga no mar e ninguém vê. E no alternativo o pessoal vê. Mas mesmo assim ela pega e joga do mesmo jeito. Então o cara não fica rico. O cara que tava procurando não fica rico. O Jack morre, a velha morre. Não dá, né? E você viu que a porta foi leiloada por mais de 3 milhões de dólares? A porta que a Rose... Tem gente foi leiloada. que não sabe o que fazer com o dinheiro, né? Não sabe o que fazer com o dinheiro que tem. Você vai numa construção, tem 37 portas, igualzinha aquela lá. Aí o trouxa vai e me paga milhões na porta, gente. Depois dessa eu vou até embora, viu, gente? Grande beijo. Foi. Boa, mestre tio Chicória. Olha só, que encontro, Vitor. Verdade. Adorei esse encontro de tio Chicória e Vitor Zene. Eu também gostei. Era um encontro que fazia tempo que não acontecia e no Terça Nobre nunca tinha acontecido pessoalmente. Sim. Né? Teve Kryptonita, teve torta na cara, teve saquinho de cocô, mas não tinha tido aqui. Verdade. Eu vou acabar com a minha credibilidade, não, um pouquinho, cara, que eu tenho. Você que achou ruim que eu tava falando só do Kryptonita, viu? Não, se tinha que ficar na linha do Kryptonita, eu não ia puxar Canadá. Brincadeira. Mas não, mas então... Não muda. Isso faz parte da vida, todo mundo. Todo mundo tem uma história. Merdas acontecem, como diria Hermes e Renato. Maravilhoso. Mas o tema do nosso programa de hoje, né, na verdade, não teve um tema. Trouxe o Vitor aqui como convidado e também é um dos episódios de edição especial do Terça Nobre, comemorando 4 anos, né? Mas tá muito curto. Eu queria ficar aqui vamos ficar o resto. Porque, cara, primeiro que tá muito bom. Que nem o Inteligência Limitada lá. 5 horas. 5 horas. Os caras... Não, mas tem assunto. A gente... Não, mas 5 horas é sacanagem muita coisa. também. Não, porque assim, você ficar conversando 5 horas com uma pessoa, beleza. Agora, a galera assistir um podcast de 5 horas... É difícil. Porque assim, não tem como você ficar 5 horas prestando atenção, porque você tem outras coisas pra fazer. Mas deve ter gente que Não, fica. o pessoal deve gostar de assistir também, mas assim, é porque eu acho que chega um momento que você começa a ficar agoniado pra querer fazer outras coisas. Eu, por exemplo, eu não aguentaria por isso, porque eu ia ficar agoniado pra querer resolver. Eu tenho essa coisa, tipo assim, eu tô fazendo, no próprio trabalho mesmo, eu tô fazendo uma coisa, eu lembro que eu não fiz outra. Aí eu paro de fazer o que eu tô fazendo pra fazer a outra. Nossa, você é igual eu. Nossa, cara. É ansiedade. Eu faço isso no trampo. E lá no meu... Resolve 3 coisas de uma vez e não resolve nenhuma. A gente, assim... Acho que todos os nossos trampos foram assim. A gente fazer várias coisas. E, tipo, eu não sou só editor de vídeo no meu trampo. Eu sou editor de vídeo, mas 1 milhão de coisas. Aí aparece outra, eu paro. Meu... É impressionante. A gente vai fazendo... Eu sou igualzinho. Então. É doideira. E por isso que seria difícil ouvir um podcast de 5 horas. Não desmerecendo, mas é porque realmente você vai querer fazer outras coisas. No episódio da semana passada... a gente falou eu falei sobre filmes que parecem ser românticos, mas que no fundo não são românticos. E teve um que a gente até discutiu sobre o assunto, não brigou, a gente debateu sobre o assunto. Discutiu. E eu falei, inclusive eu falei semana passada, eu tava conversando com um amigo, então, esse amigo é o Vitor, eu falei sobre o filme e sobre o filme 500 Dias com Ela. Cara... Que eu não... gostei muito desse filme, fiquei com raiva. Eu assisti, coincidentemente, esse filme com a minha namorada semana retrasada. E eu fiquei sabendo que esse filme acabou de fazer 15 anos. Cara, então, ele é de 2000 e eu li ontem no programa. 2009? 2011. Agora vai falhar a memória, porque aquele dia eu tava com a informação aqui na mente, mas tudo bem. Acho que é 2009, 2010. Ele acabou de fazer 15 anos e eu comecei a também não brigar, mas discutir com a minha namorada quem é que tava certo, quem é que tava errado ali na história. E tem uma certa fase da vida que você meio que concorda mais com o Tom, e tem uma fase da vida que você concorda meio que com a Summer, e eu me vi já em relacionamentos, tanto no lado do Tom, dele, quanto do lado da Summer. É engraçado isso. Né? Cara, o que eu falei semana passada, assim, tipo... Se você estiver saindo de um relacionamento e você não tiver curado 100% desse relacionamento, dependendo de como foi o fim dele, não é bom você assistir esse filme. Ele vai te dar um monte de gatilho, foi o que eu falei. Então, assim, não é que o filme seja ruim. Eu acho o filme muito bom no sentido de você olhar a atuação deles, é muito boa, a trilha sonora é muito boa. É maravilhoso. A ideia do filme é muito legal. A explicação de volta no tempo e explica... Isso sim, mas eu tô falando que pra mim causou sensações ruins, porque lembrou de relacionamento ruim que eu tive. E aí, tipo assim, eu
questionei o sentido, porque assim, existe uma verdade absoluta sobre esse filme, tipo, de que ela tá certa porque ela não prometeu nada. E o que eu falei no programa foi isso, tipo assim, ela prometeu sim, mesmo que ela falou que não queria ter um relacionamento, mas ela continuou. Então, tipo assim, se ela não quisesse nada, ela tinha que falar, eu não quero, a gente saiu, eu gostei, mas eu não quero mais porque eu sei que você ainda quer coisa mais séria. Eu concordo com você em partes. Eu acho que ela tem os defeitos e as qualidades. Ela errou e acertou, e ele também errou e ele acertou. Claro. Eu acho que, assim, ela não prometeu nada. Eu acho o maior erro da Summer nesse filme é no final, pra mim. É quando eles já estão separados e ela vai lá pro casamento com ele e ela deita no ombro dele de novo, e ela dança com ele. Ali eu acho que ela cagou. Ela fez que nem eu fiz lá no Canadá. Aí ela cagou. Cagou na Não, bolsinha. porque ali ela foi ali eu achei ela sacana com ele. Mas assim, ela realmente não tinha prometido nada. Ele que colocou nela muito... Ele criou uma expectativa e tal. Eu queria até indicar, eu tava... Inclusive, vindo pra cá hoje, na gravação desse podcast nosso, eu tava ouvindo um podcast só falando sobre esse filme, que é o Rapadura Cast, que é um podcast muito bom. E eles fizeram um especial falando só sobre o 500 Dias com ela, em comemoração aos 15 anos, que eles vão além do filme e falam sobre relacionamentos, E eu queria indicar pra você aqui, eu ia falar isso no WhatsApp, eu tô falando aqui pra você pessoalmente, pra você escutar esse podcast, que é muito bom. Sim. Que eles transcendem o filme, fala sobre relacionamento e tal, e eu vi muito Eu e Você. A gente fala, né, sobre... Eu me enxerguei muitas vezes neles. Você também, como eu te conheço há muito tempo, você também é uma indicação também. Pô, legal. Aqui. E esse filme é atemporal, cara. É, atemporal. Você escuta ele, você assiste ele há 15 anos atrás, assiste ele hoje, e ele é fenomenal. Eu acho que esse filme ele tem uma ideia muito inteligente assim, de relacionamento, e é justo o título do Terça Nobre de semana passada. Não é um filme de amor. Não, porque a galera às vezes espera que o filme... Não que eu falei, o pessoal pega corte do filme, de uma cena legal, tipo aquela cena que eles estão se conhecendo no elevador, parece um puta filme romântico, legal pra caramba, e quando você vê, não é. Então, tipo assim, se você pegar o gênero dele, tá lá, comédia / romance. E pra mim não é nem comédia nem romance, entendeu? Então, assim, que eu falo, porque do jeito que eu falo, parece que o filme é ruim. O filme não é ruim, o filme é bom. É que eu não me senti bem assistindo ele pela situação. Mas, que nem o programa que eu fiz na semana passada também foi assim. Foi, tipo assim, falando do filme, mas transcendendo o que esse filme traz comparado ao que tem nas nossas vidas. Então, assim, falei desse filme, falei de outros filmes também que tem algumas coisas de relacionamento. E às vezes a gente deixa coisas pra trás, a gente não enfrenta um momento que a vida te obriga a ser um pouco mais maduro. E então, assim, eu usei essa ideia dos filmes, mas que tentando trazer pra vida também, porque o podcast Terça Nobre é assim. Tipo, a gente fala, sempre gira, mas a gente cai sobre dilemas da vida e também coisas da minha própria vida. Então, tipo, esse episódio eu falei um pouquinho sobre as coisas comparadas na vida também, entendeu? Então, pra quem quiser ouvir o episódio da semana passada, foi o episódio número 7 da 6ª temporada, e esse que a gente tá fazendo o primeiro especial aí dos 4 anos de Terça Nobre é o episódio número 8. E no próximo episódio, quando eu começar o programa, eu vou trazer aqui quantas vezes o Vitor participou do Terça Nobre. Eu vou levantar esses números, porque você participou como convidado, só que teve alguns programas que você também mandou depoimento. Que nem o de aniversário, você mandou depoimento. Teve um que eu falei sobre ser eclético em rádio. Você também mandou depoimento. Então, tipo assim, participando de tudo, além de convidado, eu acho que foram mais. Então, vamos fazer essa conta aqui pro nosso ouvinte que tá curioso pra saber quantas vezes. E você também, eu tenho que fazer uma conta quantas vezes você participou do Kryptonita, que foram bastante também. E foi Jô Soares. Foi o professor Xavier. Lex Luthor, professor Xavier, Tio Chicória, Torta na Cara, Ossi. Jogando videogame. O Fala Mais Joga. Não é Fala Mais Joga, né? Como é que é o nome? Kryptonita Games, né? Que é de estilo, né? Que era uma merda gravar aqui. Você não gostava? Não, porque tinha uma câmera na gente e outra câmera no jogo. E, nossa, não. A qualidade da imagem você sofria pra conseguir. Nossa, e pra editar também no inferno. Então, pra galera que quer fazer um canal, ó, tá vendo? Não é tão simples assim, hein? Tem que ter. Naquele lá pra gravar. Aquela coisa de tentativa e erro, né? Mas, olha. Todo papo é bom, mas ele chega ao fim. Não. Vamos mais. Tá muito bom, né? Mas, ó, é o seguinte, primeiramente, a gente tá aqui num estúdio sensacional, que é o estúdio Pode Vir.
Pode vir, você vai conhecer. Olha só que maravilha. Depois segue lá no Instagram, @Estúdio Pode Vir. Segue lá, você vai conhecer essa estrutura linda, maravilhosa. O Anderson, firmeza demais. Gente boníssima, Já começa bem aí, né? Tratou a gente super bem. É um cara sensacional e tô muito feliz de estar aqui também. Sim. E fazendo parte, né? Tipo assim, o Terça Nobre comemorando seus 4 anos num lugar tão legal, sendo tão bem recebido. Então... E você falou do palmeirense, ele deixou até a luz verde aqui. Cara... Além de... E a luz verde também remete a Kryptonita. Aí, mano, então tá... Perfeito. Tamo em casa. Então, tamo em casa. Que nem o Victor falou, daria pra gente ficar horas e horas aqui falando, tá maravilhoso. Mas, né, eu gostaria de agradecer também você ter vindo aqui mais uma vez. Cara, pô. Parece clichê essas coisas, a gente fica falando, pô, mas é legal a gente trazer quem... Porque que nem eu falei nos episódios anteriores, cara, eu gosto de falar também pessoas que conhecem a essência do programa, que escutam o programa inteiro. Porque você escuta, você chega em mim e fala, Ori, eu ouvi, cara, eu achei isso, achei aquilo. Você vem, você me dá um feedback do que você achou, concorda, discorda. Às vezes você demora um tempo, mas você vem e você manda de 3 episódios de uma vez. O maratona, o Terça entendeu? Nobre. Então, tipo... às vezes eu fico um tempo sem escutar o Terça Nobre, aí eu faço uma maratona, assim. Principalmente quando eu tô de folga. Tem alguns amigos que fazem isso, que falam, eu espero ter 3, 4 episódios pra poder ouvir. Você também já me falou isso. Então, assim, é legal, por isso eu falo, porque você conhece a essência do podcast, a gente tem a amizade também, então é legal a gente conversar sobre isso pra quem tá assistindo e conhece a essência do programa. Entende quando eu falo dos fiéis escudeiros, o Victor tá nessa lista, porque é um cara que eu sei que tá ali desde o começo ouvindo o programa e sempre, pô, legal, faz isso, faz aquilo, eu ouvi tal coisa no podcast, por que você não faz isso no seu também? Dicas, e aquela coisa assim, aquela crítica construtiva, e aí, faz isso, faz aquilo. Não, que não é aquela galera que às vezes vem só pra desmerecer, né? Então, obrigado por ter vindo, você faz parte da história do programa também, desde o começo, então por isso que seria muito importante você estar aqui nesses episódios especiais do Terça Nobre. Então, cara, a porta do Terça Nobre tá sempre aberta pra você. E quando você me chama, como você me chama agora, você viu, né? A primeira coisa que eu falei é bora, vamos, adoro vir. Foi bem rápido mesmo, vamos amanhã. Vamos. Convocação, né? Convocado. Não, adoro vir, pode me chamar quantas vezes for preciso, pra mim é uma honra estar aqui. E a gente só não tem um projeto junto ainda, porque ainda não pintou, mas... o tempo, né? Mas, pra quem conhece o Terça Nobre, a gente já teve um começo de podcast junto, a gente tava fazendo um podcast que chamava... Qual a Boa? Porque tinha Qual é a Boa, mas nossa, era Qual a Boa. E a gente fez, se eu não me engano, acho que a gente fez 6 episódios, Foi mais. Foi mais? Só 6? Não. Eu acho que foi uns 10, hein, meu? Eu preciso... agora... Que a gente falava sobre TV, né? A gente falava sobre TV, entretenimento, coisa que a gente gosta pra caramba também. E, mano, a gente começa a falar de Big Brother, a gente fala de tudo. Só não fala de futebol, porque o Victor não gosta muito de futebol. Mas o resto a gente fala de tudo, né? É verdade. Mas até de futebol, às vezes quando tem um jogo importante, assim, eu pergunto tipo pra você. Palmeiras e Corinthians... Bom jogão. E fala, mano, eu tô vendo aqui Palmeiras e Corinthians, que jogo é esse? Cara, bom jogão. E vale o que esse jogo aí? Aí a gente faz uma resenha ali. E como eu não entendo nada, às vezes que campeonato que é esse? Tá valendo o quê? Se ganhar hoje é o quê? Eu fico essas perguntas de mulher, namorada. Tipo, eu faço essas perguntas. O meu irmão Everton, ele vai... Desculpa. É isso, essas perguntas. Tipo, não, mas esse campeonato vale o quê? Mas se ele ganhou, quanto que é o jogo de volta? Sabe? Faz essa pergunta besta, tudo. Né? O meu irmão, ele sempre fala isso. Tipo, tentar jogando lá Palmeiras, aí é semifinal de algum campeonato, fala, mas se ganhar hoje é campeão mundial? Aí, tipo, quartas de final de Libertadores, se ganhar hoje é mundial. Cara. Aí ele falei, cara, não, pera aí, tem que ganhar Libertadores aí pro mundial. Aí sim vai ser. Mas ele sempre, quando tem um jogo importante, ele já pergunta, se ganhar hoje vai ser campeão mundial, pra tirar essa nhaca, essa chatinha. Eu tava arrumando as minhas roupas esses dias, dando uma geral, joguei um monte de roupa fora, arrumando meu guarda-roupa e tal. E eu achei umas 5 camisetas do meu pai, porque meu pai era fanático por futebol. Ele gostava da Portuguesa também. Ele era lusa fanático. E eu achei umas 5 camisetas de futebol e eu quero te dar uma depois de presentear. Puta, podia ter trazido hoje, cara. Tá vendo? Ia ser um emblema. Mas no próximo você... No próximo eu trago. E eu vou te dar uma, cara. Porque eu pensei em você na hora. Eu falei, eu acho que uma pessoa que vai cuidar disso, do meu pai melhor do que eu, é o Euri. Você é fanático de futebol. Eu vou te trazer uma no próximo programa, mas pra cuidar, porque é do meu velho que tá lá em cima. Pode ficar tranquilo. Cara, eu pensei em você na hora. Muito bem cuidado. Eu apesar de ser palmeirense, eu tenho também camisas do Juventus em casa, porque o meu pai também gostava muito do Juventus. Tá vendo? Tenho uma camisa da Portuguesa, porque em 2007, quando eu tinha 17 anos, eu fiz um teste na Portuguesa. Eu até contei eu lembro dessa história. Eu fiz um teste que eu quis ser jogador de futebol também, mas o destino não quis, eu também não nasci com esse dom, mas tentei. Mas aí eu tenho guardada lá a camisa da Portuguesa, que por um tempo foi com meu primo, depois ele me devolveu.
Ele falou, eu fiquei com tanta raiva quando eu fiz o teste que eu peguei e falei, não quero mais essa camisa. Aí eu dei a camisa pro meu primo, ele guardou ela por muitos anos, aí sei lá, 10, 20 anos depois eu troquei com uma camisa do Palmeiras, ele não queria me devolver, eu devolvo aquela camisa portuguesa. Ele falou, não vou devolver. Eu tive que dar uma do Palmeiras pra ele, da Parmalat, e aí ele me devolveu. Cara, a gente fez essa troca. Mas pode, cara, vai ser maior honra. Vai estar em boas, sabe quando você vai estar em boas mãos? Sim, vai estar em boas mãos, você vai cuidar melhor que eu. Eu vou trazer. Apesar de eu não ter conhecido seu pai, você sempre falou muito bem dele, seria muito legal se eu tivesse conhecido, então vai ser uma maneira de guardar a memória dele aí. Pode. Obrigado. Ficando emocionado. Tá. Mas é isso, gente. Ó, gostaria de agradecer você que esteve com a gente até o final do Terça Nobre. A gente tá aqui toda terça-feira trocando ideia. @euribenevento em todas as redes sociais. Me segue lá. E também no YouTube, youtube.com/euribenevento, Euri com Y. Faz tempo que eu não falo isso, então Euribenevento. Me segue lá, se inscreve no canal. E na semana que vem a gente volta com mais um episódio especial aqui do Terça Nobre. E obrigado aí mais uma vez pela estrutura aqui do Estúdio Pode Vir, que foi sensacional. Obrigado, Vitão, por ter vindo. Você é um convidado de honra aqui do Terça Nobre. E a gente volta semana que vem. Um beijo pra toda a minha família, todos os meus amigos. Um beijão especial pra minha mãe, Dona Tânia. Te amo, mãe. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu, galera. Beijo na alma. Beijo na alma. Boa. Terça Nobre.